Estamos começando o primeiro, doutor Álvaro. Primeiro episódio depois dessa linda fusão G3Cast e nada do que trazer essa história linda de superação. E mais uma vez estamos aqui, né? Vamos dizer assim, sentando agora com o G3Cast depois da fusão. A gente tá aqui. Eu tô emocionado, cara. Eu gostei, a gente tava se preparando muito. E na hora de trazer, né? Não tinha como não trazer uma pessoa assim especial para contar uma história especial de uma forma leve. Como eu vi que você é aí no seu Instagram, tal, nas suas postagens. Já passou pela TV. Exatamente. Lifestyle. Ah, me sinto honrada, né? Lavínia Tá Teixeira. aqui estreando esse episódio aí com vocês. E desejo muito sucesso desde já. Estou muito feliz em estar aqui compartilhando a minha história, principalmente nesse período que antecede o Outubro Rosa também, né? Sim. Então, é sempre bom a gente conversar, compartilhar histórias, né? Histórias de superação. Acho que todo mundo passa por problemas nessa vida, né? Quem nunca passou? E eu gosto muito de compartilhar a minha história para mostrar que a gente consegue passar por todos os problemas, qualquer tipo, seja ele do mínimo ao máximo, de uma forma leve, né? De uma forma positiva, e que isso faz toda a diferença nas nossas vidas. E o legal é isso, né? Porque você conta a sua história. Tem gente que não quer contar, né, Ângelo? Ela tem gente prazer que de passa contar. e fica receoso de contar, de conversar, de falar sobre a situação e tal. E você fala, né? Você traz informações. Né? Agora, para quem ainda não lhe conhece, eu sei que tem muita gente que lhe conhece aí fora. Mas pode ser que tenha alguém que vai estar nos assistindo aí que não conhece você ainda. Me diga quem é Lavínia Teixeira, com quem você anda, com quem mora, como Ai, dorme, meu Deus, o que passa o come. É filtro. atleta, eu já vi que ela é atleta. O que come, Ela é o que atleta. faz. Ai, sou atleta. Então, gente, eu me chamo Lavínia Nogueira Teixeira. Tem o meu Instagram, Lavínia, em que eu compartilho, né, meu lifestyle de uma forma geral, minha vida. Sou advogada. A advocacia foi a minha primeira paixão, assim, quando eu resolvi seguir uma profissão, eu me identifiquei muito. E até hoje eu não consegui largar o osso da advocacia. Estou sempre com as minhas causas. E há um tempo eu me tornei influenciadora. Então, foi um chamado mesmo. Eu sempre gostei muito de moda, sempre fui muito curiosa com a moda. E tenho esse perfil de ser muito alta, né? De acabar chamando a atenção pela altura e as pessoas... você é modelo, você tem que desfilar, você tem que falar sobre moda. Então, no auge do Instagram, eu acabei abrindo o meu Instagram, que até então era fechado, né? Casei muito jovem, tive um filho muito jovem. Hoje em dia eu tenho um filho de 20 anos, já estudante de 20 medicina. Eu achando Ninguém que ela acredita, tinha... Parece. né? Eu achando que ela tinha 20 anos. Eu também, Ângelo. achei que ela tinha 20 anos. Tá vendo? Então, e é a minha paixão, assim, meu único filho, hoje em dia ele mora em São Paulo e estuda medicina lá. E daí depois eu acabei abrindo meu Instagram, tomei gosto mesmo de estar compartilhando minha vida, falando um pouco sobre moda, sobre beleza. E foi quando no auge, né, que o Instagram a gente vai aos pouquinhos, vai conquistando, né? E quando eu estava já consolidada no Instagram, veio a notícia do câncer, que aconteceu assim de uma forma muito surpresa na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que me cuidei muito, que tive sempre muito cuidado com alimentação, saúde, treinos. Sempre fui bailarina minha vida toda, dancei balé. Até os meus 17 anos de idade, até antes de entrar na faculdade, fiz balé, sapateado, jazz. Então, eu tinha vida muito ativa. Nunca tinha tido nenhum problema de saúde, né? Sempre fui muito saudável. E, do nada, eu descobri esse câncer através do autoexame, em casa mesmo. E aquele nódulo me chamou a atenção e eu fui atrás. E acabei descobrindo esse câncer, que é um tipo bem invasivo, digamos assim, bem até raro, porque é um triplo negativo, que dizem que é um câncer que se manifesta muito rapidamente. E eu acabei que fui surpreendida, né, pela vida e passei pelo câncer. Durante o meu tratamento, passei por um processo de separação também. Fui casada há 20 anos.
E durante o câncer acabei me separando. Mas hoje em dia estou aqui para contar a história, né? Nunca baixei a cabeça, sempre segui firme. Tenho também uma família muito presente na minha vida, né? Uma rede de apoio muito forte, assim, que eu acho que ajuda muito. É você pedir ajuda e você ter uma mão ali amiga, né? E você acaba passando por todos os problemas e preocupações com mais facilidade. E, resumidamente, a minha história de vida é essa. Hoje em dia eu estou aqui, estou bem, dei a volta por cima, de fato. E eu acho que, como você falou no início, Álvaro, que as pessoas não gostam de falar, eu acabei que, num primeiro momento, quando eu descobri, né, o câncer, e que eu me vi numa situação que ia mudar completamente a minha vida, tanto o emocional como o físico também, né? Eu lido muito com imagem, né? Sim. A gente que lida com imagem, não, eu vi que não seria fácil para mim, porque eu fiz todo um tratamento. E acabei que, quando eu me manifestei nas redes sociais, na época... Olha aqui as minhas fotos. Olha aqui o meu filho, ainda de cabelo raspado, porque passou no vestibular. E aqui é a minha pet, a Lisbela, que é uma cadelinha vira-lata que eu resgatei. A Lisbela e o prisioneiro. Eu resgatei a Lisbela nas ruas. Ela também tem uma história de superação. Encontrei ela num banco quando eu estava no meio do meu tratamento e resolvi levá-la para casa. Foi? Ela tinha 2 meses de idade aproximadamente, estava muito debilitada, muito magrinha, com muitos problemas de saúde, problemas no pelo, e eu resolvi levá-la e cuidar. Então ela meio que tem essa história de superação junto comigo. Eu estava no meio do tratamento e acabei resgatando, então nós duas seguimos nessa história de superação, e ela tá maravilhosa hoje, é o meu amor. Tá aí 3 anos. E são uns bichinhos que parece que quanto mais você passa tempo com ele, mais ele que tá perto de você, né? Com certeza. Você falou de filho e tal. Seu filho tá estudando já hoje lá fora em São Paulo. Também tem um filho que estão fora, que volta e meia, estão lá fora, voltam por aqui. E esses dias eu tava pensando nisso. Ó, ela vindo e disse, rapaz, esse bichinho. Eu vou no banheiro, Anjo. Ela fica, vai na minha porta do banheiro, fica esperando eu sair do banheiro. É impressionante. Se eu deixar perto, ela entra. Eu vou pra cozinha, ela vai. Eu fico andando dentro do apartamento, rapaz, e ela vem eles me vão seguindo, cara. né? Eu digo para esses bichinhos, quanto mais a gente tá passando tempo com ele, mais eles ficam perto, eles né? ficam e muito apegados. E, assim, é um amor que a gente pode fazer o que for. Hoje, pela manhã, eu esqueci de comprar a comidinha dela. Ela ficou um tempão sem comer. Mas, assim, quando eu cheguei em casa com a comida, ela tava lá, a maior felicidade. Eu falei, filha, me perdoe por hoje. Mas é um amor incondicional mesmo, né? Que a gente tem muito o que aprender. Então, ela, assim, é o meu grude hoje em dia. Eu, hoje em dia, moro sozinha com ela, né? Meu filho, separei, meu filho foi morar fora. Então, assim, ela é realmente uma alegria de casa. No caso, você mora em Maceió? Eu moro em Maceió. Moro em Maceió, né? Moro em Maceió. Ele que mora em São Paulo, então eu fico lá e cá, né? Hoje em dia eu fico muito em São Paulo também, para estar ali presente. Mas eu vou dizer, como o Álvaro falou, os filhos se vão, assim. A gente quer pro mundo mesmo, né? Seguindo mesmo, né? A gente mesmo vida. fez isso, né? Nós mesmos fomos filhos, né? É verdade. A gente fez isso. A gente, às vezes, quando eu paro e fico pensando nisso assim, digo, eu sei porque eu já fui filho. É uma fase de transição difícil para os pais, eu acho. Eu confesso que eu, né, às vezes sinto muito, assim, não queria que ele se desgarrasse tão facilmente, mas é a vida, né? A preocupação o ciclo, da né? gente não passa, né? Não passa. Eu digo assim, agora eu entendo meu pai, entendo minha mãe. Todas as reclamações, as cobranças, tenho 18 né? anos, mas meu amigo tem 30, tem 40, não tem nada. Não tem idade, né? O Não filho não tem idade, eu costumo dizer isso Aí pra ele perguntou, a gente perguntou, você mora aqui? Você é daqui de Maceió? Eu sou alagoana. Nasceu e criado em Maceió, não? Nasci, minha família toda alagoana, nasci. Mas toda daqui da capital, tem interior? Capital, não? Da capital. Toda da capital. O meu avô paterno era português, inclusive hoje em dia eu estou até cidadã portuguesa também. Mas ele veio aqui para o Brasil com 40 anos, já casou mais velho, já teve o meu pai mais velho, então eu tive pouco contato com ele, mais quando eu era criança.
Mas a minha família é toda alagoana mesmo, crescemos aqui. Eu acho que a altura vem dos portugueses, Sim. né? Que as pessoas às vezes estranham. Ah, é porque vocês são muito altos, mas eu acho que a linhagem aí portuguesa fez com que a gente ficasse bem alto mesmo. Meu pai é altíssimo. Mas somos todos daqui com muito orgulho, A gente pode falar um alagoanos. pouquinho mais sobre, né? Sobre tudo e do início, né? Qual foi a sua reação quando você, né, descobriu, né, que tal? Então, a reação, na verdade, eu tava até, comecei a falar e não concluí, a gente toma aquele susto, né? E eu que estava nesse auge das minhas redes sociais, eu, na verdade, tive uma primeira reação de não querer mostrar nada, de não querer falar, de não querer mostrar. Inclusive, eu falei, vou cancelar meu Instagram e não vou compartilhar, porque eu sabia que o caminho ia ser muito doloroso, como foi. Mas, no primeiro momento, quando eu vim nas redes sociais e falei que tinha descoberto câncer e que ia começar o tratamento, eu fui muito acolhida por todos, amigos, familiares, seguidores, pessoas que não me conheciam. E daí eu comecei a ver a necessidade, aos poucos, de mostrar. E como eu tive uma reação muito boa, assim, frente ao câncer, de aceitar bem, ficar sem o cabelo. Na época, eu raspei o cabelo, porque ele ia cair inteiro. Então, eu resolvi raspar, usei peruca. Você fica vulnerável, mas, ao mesmo tempo, muito encontra forças, né? Eu sou muito religiosa também, então a minha fé católica me levantou assim em vários momentos de fraqueza. E eu comecei a compartilhar muito porque eu via que as pessoas também têm essa carência de ver exemplos de pessoas fortes e conseguir, a partir disso, também superar as suas dificuldades. Então, seja um câncer, seja uma perda familiar, seja qualquer outro tipo de doença, né? Eu costumo dizer que não precisa você ter um câncer para você ter, né, um problema. Sim. Problemas a gente tem diariamente. E eu acho que foi isso com que fez que eu encontrasse mesmo o meu propósito de vida, que eu costumo dizer, é ajudar as pessoas. Então, hoje em dia, eu tenho uma comunidade mesmo oncológica no meu Instagram, fora dele, eu faço eventos, dou palestras, porque eu sinto que as pessoas são carentes mesmo de uma palavra e de um exemplo. Sim. Um exemplo de leveza, de superação. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa muito leve, muito positiva. E nem sempre todo mundo é assim, né? Cada um que tem suas características. Sim. E eu acho que as pessoas são carentes de ver pessoas assim, né? Nem sempre você tem acesso. E foi quando eu resolvi falar, assim, abertamente. Então, na época do meu tratamento, desde a época, eu mostrei tudo. E eu mostrava que eu estava ali passando pelo tratamento, mas que eu estava com a vida normal, que eu acho que isso me ajudou muito. Mesmo eu fazendo o tratamento, eu fiz de um tudo que você possa imaginar num tratamento de câncer. Eu fiz 8 sessões de quimioterapia, das mais fortes que tinham na época. Fiz 2 cirurgias, fiz radioterapia. Então, mesmo assim, a minha vida seguia. Então, mesmo assim, eu me levantava e ia para uma academia nas minhas limitações. Eu fotografava, eu continuei com as marcas na época. Boa. Então, eu ficava tirando fotos de peruca, que era uma graça. Depois, eu acabei realizando sonhos também de ter cabelão. Eu sempre tive um cabelo assim como está hoje. Sim. E, na época, eu precisei trocar a peruca, porque o cabelo estava começando a nascer. Eu falei, sabe do que? Eu quero uma perucona. Aí, um cabelo enorme. Eu falei, vou realizar sonhos durante o tratamento. E as pessoas que viram isso tudo na época e até hoje, assim, começam a ter uma vida mais baseada também na vida que você leva, né? Eu acho que o Instagram tem muito isso, de você partilhar a sua vida, e se você partilha a sua vida de uma forma positiva, você contagia, né? Então, acabou que esse virou o meu propósito e que hoje em dia eu falo tudo com muita tranquilidade. Era isso que eu ia falar, né? Você, quando você coloca coisas boas, né, de toda sorte, você estava passando por um processo muito, vamos dizer assim, dolorido, mas Isso. você estava colocando coisas boas do dia a dia, de como você acaba dando força a outras pessoas que estão ali, Com né? certeza. Sem forças, porque tem isso também, né? Muito. Tem muita gente que fica sem forças, que se entrega, diz, né, Exatamente. eu não sei o que vou fazer mais e tal.
É porque quando você passa por uma doença como um câncer, por exemplo, você tem todos os motivos do mundo para você se entregar, pelo menos durante aquele período em que você está fazendo o tratamento, né? Porque fisicamente você não fica bem, emocionalmente você não fica bem, o seu estado, né, físico mesmo de você ter disposição não é o mesmo. Então, você tem todos os motivos. E quando você tem os motivos, você pode se permitir, às vezes, se entregar. Mas daí, às vezes, é um caminho sem volta, né? Então, hoje em dia, eu vejo, às vezes, quando eu posto alguma coisa, que eu estou numa academia ou que alguma coisa relativa na época, e as pessoas fazem, Lavínia, eu só me levantei da cama hoje porque eu vi você fazendo algo legal. Eu vi que você, mesmo durante todo o seu processo, você conseguiu fazer algo legal. E isso é muito gratificante. Para quem trabalha com rede social, a gente sabe o quanto é gratificante você alcançar, né, o mínimo de pessoas ali. Eu não sou uma grande influenciadora, ainda estou crescendo aos poucos, mas você alcançar uma pessoa que seja, ter um feedback positivo de você alcançar uma pessoa que estou com depressão, mas me levantei porque vi Lisbela. Lisbela é uma figurinha nas redes sociais também. E me levantei porque eu vi que você também é capaz. E eu lembro que na época, eu disse, olha, gente, eu me dou um prazo. 2 dias era o meu prazo. De ter alguma coisa, de ficar triste, de chorar, de ficar com dores. Depois de 2 dias, eu me levanto de qualquer jeito. Eu posso estar acabada, mas eu me levanto. E isso me ajudou muito, e me ajuda até hoje. É isso que eu ia perguntar, até hoje você tem esse prazo até aí hoje guardado? Eu tenho esse prazo. Aí, de doutor, decepções. Não, aprendi já, agora eu vou botar Tenha o meu prazos. 3. É verdade, ela é advogada, né? Ela é advogada. Eu A Lavínia é Eu advogada. coloquei 2 dias, engraçado isso, porque 2 dias era o tempo que eu tinha de uma quimioterapia para começar os efeitos. Você fica bem durante 2 dias. No 3º dia, você fica de cama. E aí você passa 2 dias também para se recuperar da quimioterapia. Sim. Então eu ficava 2 dias na cama, literalmente na cama, porque eu não aguentava nem o lençol tocando no meu corpo, que doía tudo. Aí eu falei, sabe do quê? Então o meu prazo, já vi que são 2 dias. Até hoje, quando eu tenho qualquer coisa, uma decepção amorosa, uma decepção familiar, ou alguma doença, alguma virose, o que for, eu falei, olha, tenho 2 dias para ficar aqui quieta. Mas você tem muita decepção amorosa ou anda decepcionando muita gente? Boa pergunta. Aqui a gente fala de tudo. Ai, Você boa começou pergunta. a falar, já falou no coração, fala de tudo. Aqui, Boa né? pergunta. Você acredita que eu tenho mais decepções do que eu decepciono? Não acredito, não. Eu não acredito. Não. Ai, o negócio tá difícil. Ô, Lavínia. Tá muito difícil. Boa pergunta. Lavínia, o seu propósito hoje é transformar a sua história em inspiração para outras mulheres. Exato. Teve alguma história de alguma seguidora sua que aquela história lhe tocou profundamente? Tenho, porque eu tenho muitas histórias, não só uma, mas eu tenho muitas histórias de pessoas que superam o câncer pela primeira vez e no 1º ano, no 2º ano, pós-tratamento, o câncer volta. Então, aí a pessoa, mesmo assim, sabendo que vai passar por tudo novamente, por todo o processo novamente, está firme e forte. Eu tenho uma amiga seguidora que se tornou minha amiga, que está passando por isso nesse momento. Então, assim, e eu encontro com ela e eu vejo ela normal, assim, vivendo a vida com alegria, com fé, com leveza. Então, isso faz com que a gente também tenha esses exemplos e seja uma troca, né? Porque eu acho que o Instagram é uma troca e a gente vê pessoas piores, pessoas melhores. E às vezes as pessoas na época tinham vergonha de me contar, amigas tinham vergonha de me contar problemas, porque disse que eu já estava passando pelo maior problema que existe na vida, na face da Terra. Mas para mim isso não existe. Eu acho que cada pessoa tem seu problema, seja ele grandioso, seja ele pequeno, né? Mas todo mundo tem problemas na vida e o que muda é a forma como a gente encara o problema. Então, se a gente encarar com positividade, se a gente encarar com leveza, se a gente encarar com força,
né, buscando ajuda, porque muitas vezes a gente acha que consegue ser forte sozinho. E durante o câncer eu vi que a gente buscar ajuda, a gente chorar, a gente, né, é uma troca mesmo de energia. E uma outra também, que eu vejo muitas pessoas com depressão. Eu acho que é um mal do século também, né? E eu vejo muitas pessoas, assim, com depressão e tentando a todo custo sair disso. E uma certa vez isso me tocou muito. Uma seguidora, na época, me ligou pelo Instagram e ela disse, eu vou me suicidar agora. E isso foi muito tocante para mim, assim. E eu busquei, de toda forma, ajudar naquele momento. E fiquei ali conversando com ela, fiquei buscando entender, muito preocupada, porque imagina a responsabilidade de você estar ali lidando com uma pessoa que chegou nesse extremo e veio recorrer a você como uma pessoa para impedir, digamos assim, que aquilo ali acontecesse. E graças a Deus eu consegui, com muita conversa, eu consegui reverter essa situação. Mas isso me toca muito. E isso faz com que eu tenha, de fato, uma responsabilidade nas redes sociais de, primeiro, ser uma pessoa muito transparente. O que você vê ali é, de fato, o que está acontecendo na minha vida. E ser uma pessoa com responsabilidade, sabe? Nas atitudes, na fala, saber como conduzir, como falar, ser atenciosa, responder os directs. Porque eu acho que quando você passa para esse outro lado, você não está ali só de oba-oba nas redes sociais, mostrando a moda, mostrando a beleza. Você também tem uma responsabilidade, muitas vezes, perante a vida daquela pessoa. E às vezes a gente acha que não. Às vezes a gente acha, ai, não vou nem postar hoje porque bobagem. Mas às vezes uma bobagem que eu posto no dia a dia, por exemplo, uma atividade física, já está ajudando a outra pessoa ali. Já está estimulando a ter uma vida melhor, já está estimulando a ter uma vida saudável, sabe? O fato de eu estar ali na praia já está estimulando uma pessoa a se levantar e ir lá na praia tomar um sol, se movimentar. Então, hoje em dia, eu tenho muito essa consciência, sabe? Eu ia perguntar o seguinte, você falou da sua religião, não sei nem se deveria perguntar isso, mas você já falou da sua fé, etc. Em algum momento, lá atrás, bem lá atrás. Eu digo isso porque a gente sabe que tem muita gente que às vezes faz esse questionamento. Sim. Você, em algum momento, questionou Deus? Não. Eu sempre fui de uma família muito religiosa. Minha avó paterna era muito religiosa, de rezar o texto o dia inteiro. O meu pai, minha mãe, sempre frequentei igrejas. Frequentei a igreja a vida inteira. E é engraçado isso. Em nenhum momento, nem quando eu recebi essa notícia, em nenhum momento da minha vida, eu questionei. E engraçado você falar isso, porque a homilia de ontem foi exatamente sobre isso. Foi você carregar a sua cruz sem questionar. Você saber que você está ali carregando a sua cruz, mas que você tem a mão de Deus sempre com você na sua trajetória. E isso conforta muito, sabe? Isso traz uma paz. Porque não é porque você foi uma pessoa má que você vai ter um câncer. Isso não existe, né? Você tem todos os seus problemas de vida, tem toda a sua cruz ali para carregar, mas não adianta você questionar. Né? Perante Deus, a gente não questiona, a gente vai aprendendo e vai buscando os propósitos. Então, quando eu tive o câncer, na verdade, algumas pessoas falaram assim, você vai ver que esse é o seu propósito. E quando eu tive a notícia, eu não entendi. Eu falei, não vejo propósito nisso, no sofrimento. E depois que eu passei por tudo e hoje em dia eu vejo que, de fato, é o meu propósito. É eu estender a minha mão para uma pessoa que precise. Tem um propósito mais lindo, né? Do Sim. que esse. Então, eu acho que não adianta você questionar, né? Os desígnios de Deus, as coisas que Ele impõe a você. Você carregar a sua cruz com leveza é que faz muita diferença na vida. Não é bem dividir a dor, é dividir justamente, né? Essa Exatamente. glória de estar aqui ainda, né? Estar aqui conversando com a gente, né? conversando, né? Exatamente. A vida da gente muda muito. Por falar nisso, eu sempre gosto de dizer que, assim, sempre passar essa mensagem também de quanto a vida da gente muda pós-câncer. Porque, olha, quando vem o câncer e o tratamento, a gente passa por muitas limitações. Então, para você ter ideia, eu não podia tomar um banho de sol.
Eu fiquei 1 ano sem poder tomar banho de sol. Agora imagina a gente sabia morando disso. aqui em Maceió, porque a quimioterapia é uma medicação que é como se fosse um veneno mesmo para o Sim, seu corpo. Entendi. Então, ela é quente. Então, você não pode ter nada quente. Você não pode tomar banho quente. Você não pode ir para o sol. Sério, Lavínia? Não Sério. sabia disso. Então, eu passei 1 ano, que é até a medicação sair do seu organismo, sem poder tomar banho de sol. Então, e eu sempre fui louca por praia, né? Quem não é eu também aqui, sou né? maravilhado por praia. E é o nosso lazer, né? Então, aí eu fazia assim, no pôr do sol eu ia à praia. Então, eu não deixava de ir. Eu ia durante o pôr do sol. Eu ia fazer um passeio de barco durante o pôr do sol. Então, isso também faz a diferença. Quando você tem as privações e você encontra um outro meio de lidar com aquilo ali, né? E hoje em dia, meu Deus do céu, quando eu acordo, que eu vejo o sol, e antes eu falava, ai, que preguiça de ir à praia. Quantas vezes a gente não fala, né? Ai, preguiça de ir à praia. Não vai, né? Não tem o que A gente fazer. não vai na praia, né? Só tenho, tá exatamente. Não tem o que fazer, só tem a praia. Mas, gente, Vá não à é só a praia, é a praia. É o sol, é você poder fazer isso. Desfrutar E você daquilo não ali. imagina que você não vai poder um dia, né? Você não imagina. Então, à medida Pequenas que coisas, você né? não tem, quando você passa pelas privações do básico, né? Do que você faz todos os dias, do respirar bem, do dormir bem. Porque na época do tratamento, até respirar doía. Você não consegue dormir. Então, quando você se priva do básico, a sua vida passa a ter um novo sentido, assim, sabe? Você começa a, de fato, valorizar o seu dia a dia, né? As coisas que você faz sem pensar, no automático, né? E eu entendo isso que você está falando porque eu também sou uma pessoa religiosa e todo domingo, doutor Álvaro, a gente faz um almoço. Chama-se tribo. As tribos, né? Lá da igreja. A gente faz um Sim. almoço simples, sabe? Cada um traz um arroz, um macarrão. Aí todo domingo a gente almoça. Lá na igreja almoça eu, minha mãe, os jovens. Minha mãe, ela passou por uma cirurgia agora recente. Ela ficou 13 dias internada. Ficou 3 dias na UTI. Sim. Quando chegou no domingo, a primeira coisa que eu lembrei foi o quê? Do almoço da Do sua mãe. almoço. Exatamente. Lá na igreja. Exatamente. Então, assim, o que você falou se encaixa perfeitamente nisso. Né? Às vezes a gente não dá valor aos mínimos detalhes. Mas quando você fica sem, aí você começa a meditar. É quando a gente liga o automático da vida, né? As coisas vão acontecendo naturalmente. E, de fato, às vezes a gente não dá valor a quem está ali do lado, ao pai, à mãe que ainda está vivo ao nosso lado, né? Aos pequenos prazeres da vida. Depois que você começa a se privar, aí você vê, poxa, quantas vezes eu reclamei disso? E hoje em dia eu não tenho, não posso ter uma massagem. Eu não podia tomar uma massagem que eu, assim, fazia massagem naturalmente, no automático. Aí, quando eu tive o câncer, super inchada, passando mal, eu fazia, gente, eu quero uma massagem. Não pode tomar uma massagem. Aí você começa, poxa, até saliva falta durante o tratamento. Você diz, poxa, tipo assim, saliva, né? Uma lente de contato, os olhos ressecados, a pele ressecada, o lençol dói, o dormir dói, o respirar dói. Poxa! Então, assim, é uma dádiva a gente tá bem, a gente tá com saúde. Hoje em dia eu tá aqui contando minha história, mas a vida muda completamente. Você acordar e se ver bem, muda completamente. Doutor Álvaro, vamos chamar um pequeno intervalo. Vamos. Pequeno intervalo, rapidinho. Você está acompanhando a história da Lavínia Teixeira. Essa incrível história de superação. Ela venceu o câncer. Hoje está aqui contando a sua história magnífica. Vamos a um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do G3Cast. Estamos voltando com a segunda parte do G3Cast. Doutor Álvaro, que história incrível. Tá massa demais. Tá massa demais. Tá lindo. Lavínia, obrigado pela Obrigada. participação. A sua história é incrível. Mas eu tenho uma pergunta que ficou para trás. Você disse lá no primeiro bloco que estava em dúvida se ia abrir ou não o Instagram. Por que Sim. você decidiu abrir o Instagram e trabalhar com o Instagram? Pois é, na época, eu trabalhava com advocacia, né? Já na época. E eu acho que a advocacia acabava que naquela época ainda era um meio muito formal ainda. E isso me deixava insegura,
se eu abria meu Instagram, se aquilo ali ia ser produtivo, porque o meu Instagram, na verdade, não tem o viés da advocacia, né? Já foi uma coisa totalmente diferente. Foi o viés da moda. Aí o que aconteceu? Eu estava num evento em São Paulo, num desfile. Eu não estava desfilando, eu estava participando do evento, eu fui prestigiar. E encontrei várias pessoas que estavam ali para assistir ao desfile e falaram: qual é o seu Insta? Você é influenciadora? Você é modelo? O que é que você é? Eu falei: não sou nada, eu sou advogada e estou aqui para prestigiar o evento. Mas isso despertou em mim uma vontade que eu sempre tive. Eu vou contar aqui, mas é uma coisa que eu nunca conto. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu fui convidada pela Elite Models. Eu estava, na época eu morava na Europa, eu fui fazer um curso de inglês. E eu estava numa praia e o dono da empresa, da Elite Models, veio até mim e falou: olha, eu queria que você participasse da minha empresa como modelo. E na época eu já estava fazendo advocacia e a minha família foi toda contra. O meu pai era muito, né, preocupado. Muitos anos atrás, é que eu não costumo falar a minha idade. Mas vou isso faz... daqui a pouco. Não pode perguntar, isso é uma pergunta proibida. E aí, na época, eu ainda tinha vontade. E eu acho que isso que aconteceu comigo lá atrás surgiu como uma oportunidade de eu fazer durante esse momento já da vida adulta, de que eu já estaria mais bem resolvida para seguir, né, com esse viés. Aí voltei desse evento, tirei umas fotos profissionais, eu mesma, com minhas roupas, contratei um fotógrafo. Falei: agora vou abrir para ver aqui no que é que vai dar. Publiquei as fotos e foi um boom, assim, sabe? Porque em Maceió todo mundo meio que já me conhecia, eu sempre frequentei o meio da moda. E quando eu abri o Instagram com aquelas fotos profissionais, aí, tipo, Lavigne virou influenciadora. E aí as empresas começaram a me contratar, de fato, para fotografar as marcas. E foi assim que eu comecei, bem organicamente. Nunca tinha feito vídeo, não sabia como era que eu ia, né, de fato, me apresentar ali, porque não é fácil. Hoje em dia eu já tiro de letra, mas na época eu tive muita dificuldade. E aí acabou que fui seguindo, foi dando certo, e foi assim que eu comecei a minha carreira de influenciadora. Teve né? vergonha no começo de gravar? Super. A gente tem vergonha, a gente grava uma vez, 10 vezes, apaga e hoje em dia já vou no automático, não tô nem aí, a gente vai aprendendo, né? Então, isso aconteceu em 2019, olha, já faz 6 um anos. bom tempo. Depois veio a pandemia, né? Que todo mundo ficou meio ali sem ter muito o que fazer. E retomei com força. Então, hoje em dia, me realizo muito na comunicação. Já fui, inclusive, apresentadora também, numa época, junto com a Mara, na TV Mar. Eu tinha o Lifestyle com Lavigne. Então, isso também me trouxe muita experiência em falar, né, ao público. O programa era ao vivo. Então, tipo, a gente acaba criando uma experiência muito grande, né? Em falar pela primeira vez, assim, de primeira, e ali já ia ao vivo. Então, hoje em dia, isso facilitou muito a minha atuação, digamos assim, no Instagram também. Tem umas fotos suas aí, a gente pode colocar aí mais uma vez? Vamos lá. A produção avisou aqui. Não foi, No produção? no ponto. Não foi? Ai, pegaram as fotos lindas, bem estratégicas, né? Então, tem a fotinho aqui da Lisbela. Isso aqui, inclusive, olha, tem uma mensagem que eu coloquei nessa postagem, que foi alguma crítica. A gente tem os haters, né, no Instagram, e na época eu tive muitos também, por causa dessa questão da vaidade, as pessoas achando que eu, por me produzir, estava errada, que a vaidade é supérfluo, mas na época era o que me levantava também, sabe? Então, aqui é alguém criticando, mas você vê, olha, que no final ela vai se no redimir, final né? ela vai, né? Lindo o modo como você dá carinho para Lisbela e para todos os seus. Então, Muito assim, aqui também eu resolvi fazer esse ensaio fotográfico. Ficou. Pois é, foi quando o cabelo começou a crescer. Eu demorei um pouco para tirar a peruca, eu chamo de peruquete, as minhas peruquetes. Ainda tem as perucas? Ainda tenho, sério? até hoje, Você já guardou sério. as perucas? Eu tenho, acho que uma coisa emocional, assim, um apego emocional com elas.
E eu acho também, sabe, Álvaro, que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu ainda estou num período, quando a gente tem o câncer, a gente passa por um período de 5 anos acompanhando e fala que depois desses 5 anos é que meio que zera. Sim. Então, durante esse período, a gente corre riscos de voltar com a doença. E eu falo, olha, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, eu tenho esse apego emocional e hoje em dia guardo as minhas peruquetes com muito carinho. E aí, quando eu resolvi, né, me se sentir bem, assim, para tirar a peruca e assumir, eu falei, agora eu vou fazer um ensaio fotográfico para todo mundo ver, porque tem as pessoas que nunca acreditaram que eu estava careca, viu? Ainda tem isso, porque o que não mostra Sim. parece que é mentira, né? E daí eu acabei fazendo esse ensaio com o Carlos Davi, que é um super fotógrafo querido. Ali eu e Antônio e Lisbela, né? Minha Seu família. O futuro médico. O futuro médico aí, Já escolheu o meu aí filho. qual é o ramo A que ele quer seguir área, lá né? dentro? A Então, área? ele pensa em neuro. Neuro. Ele pensa em neuro. Sempre gostou muito, assim, ele é um leitor voraz, sempre gostou muito de ler, de estudar o psicológico das pessoas. Então, ele pensa muito em fazer ou psiquiatria ou neurologia. E aqui também, né, passeando e cuidando da saúde mais ainda, com Lisbela, eu acho que a saúde sempre em primeiro lugar, né? Inclusive, quando a gente faz quimioterapia, uma das medicações é ir fazer atividade física. Então, hoje em dia, é uma preocupação que eu tenho, que eu acho que todos devem ter, né? Colocando a saúde sempre, sempre em primeiro lugar. Aqui foi uma das campanhas. Eu Outubro acabei Rosa? de Outubro Rosa E ela também. tá de rosa, doutor. Eu tô Ela já de veio rosa. Ela tá de rosa. abrindo a campanha que tá próxima. Então, né? já estou, né, montando o meu evento. Todos os anos eu faço questão de fazer um grande evento, porque eu acho que eu toco mesmo o máximo de pessoas possível, principalmente pela prevenção, né? Muito Porque bom. quando eu descobri o meu câncer, o fato de eu ter pesquisado, porque na época muitas pessoas falaram, Lavínia, não deve ser nada, a gente sempre tende a tirar por menos pequenos sinais que aparecem nas nossas vidas, né? Então, quantas pessoas a gente vê aí, a Preta Gil, que deu um depoimento também, o câncer dela, ela passou 6 meses sem dar valor a sintomas que ela vinha sentindo. Então, muitas vezes acontece muito isso, a gente não querer levar adiante aquilo que nos assusta, né? Ou Sim. então porque a gente não dá valor mesmo e acha que não vai ser nada. Porque na época eu era uma pessoa jovem, uma pessoa que não tem o histórico familiar, já fiz os testes genéticos, não foi por genética. Então, se eu não tivesse levado adiante aquilo ali, aquele nódulo que apareceu, eu poderia ter tido uma metástase, eu poderia não ter tido tanto sucesso no meu tratamento como eu tive. Então, é uma das coisas que eu gosto de falar muito, que o diagnóstico precoce do câncer, principalmente do câncer de mama, faz muita diferença no tratamento. Então, é muito importante que a gente tenha essa conscientização e eu acho que o Outubro Rosa vem muito para isso também, né? Essa eu achei massa também. Você está dando dicas, né? Essa também, né? Eu sempre dei muitas dicas, porque, como eu falei, durante o processo de tratamento, a gente passa por muitas restrições e muda muito a rotina. Então, por exemplo, Álvaro, um creme que hoje em dia eu coloco na minha pele, na época eu não podia colocar. Uma medicação que a gente toma para dor de cabeça, na época eu não podia tomar. Um anti-inflamatório, eu lembro que teve uma das vezes que eu fiz a quimioterapia, que eu peguei o avião, eu fiz em São Paulo e voltei. No avião, quando eu cheguei em casa, eu estava com Covid, H1N1 e os efeitos da quimioterapia. Meu Deus. Eu acho que foi a pior fase de toda a doença, porque eu fiquei 5 dias sem conseguir me levantar da cama, porque juntou tudo. Imagina você com Covid, com os efeitos da quimio e com H1N1. E ainda mais, você não pode tomar medicação que combata durante a quimioterapia, porque ela, para fazer efeito, você não pode cortar o efeito dela com medicação nenhuma. Isso serve para medicação, isso serve para cremes. Para tudo, né? Para tudo. Então, na época, eu dei muitas dicas com relação a isso. O que é que você pode e não pode usar.
né, para o tratamento fazer efeito, porque a gente imagina que não, mas um hidratante corporal, um hidratante facial que você coloque, você não pode estar usando e ali vai quebrar o efeito da quimioterapia. Então, aqui eu lembro que foi uma dessas... Eu já estava aí de careca, não sei porque eu estava sem peruca, porque eu nunca ficava sem peruca, mas eu acho que já foi na época que meu cabelo estava crescendo e eu usei muito turbante, mas olha, eu sempre estava maquiada, de brinco, porque... Parecendo uma asiática. Era mesmo. O protocolo chinês. Coreana. É verdade, de skincare. Eu fazia videozinhos de peruca, era muito engraçado, assim. Eu, de fato, passei pela doença de uma forma muito positiva. E o Dá bolo? um orgulho. O bolo foi quando eu recebi a notícia de que o meu câncer tinha... o meu tumor tinha regredido. Então, as minhas irmãs foram para São Paulo. Eu tenho 3 irmãs, né? Somos uma família de 4 filhas. Quem são elas? Manda um beijo então, aí. Tem a Lala, a Larice, a Laíse e a Letícia. A Letícia, inclusive, é atleta, ganha aí todas as maratonas e as corridas em primeiro lugar. E todas elas, uma é biomédica, outra é advogada e outra é nutricionista. E somos muito unidas, sabe? Bom. E durante esse meu tratamento, elas me deram muita força, sem falar na minha mãe também, né? Que tenho que fazer um agradecimento muito especial a ela, porque a minha mãe foi, assim, a minha força. Então, olha nessa câmera aqui. Ai. Agradecer a minha mãe, que foi minha força, assim, durante o tratamento. Era ela por mim e eu por ela. Então, eu acho que esse tratamento é uma via de mão dupla, assim. A gente costuma receber ajuda, receber força, e a gente acaba encontrando forças também para doar. Também, né? Tem que ter alguém forte, né? E a gente acaba também se fortalecendo por causa da pessoa que está ali sofrendo por você, né? Porque eu acho que para uma mãe, para um pai... não existe nada pior na vida do que acontecer algo com o filho, né? Que é a nossa vida fora da gente. Então, eu vi ali minha mãe muito preocupada, debilitada mesmo. Tem fatos interessantes, assim. Eu saía da minha quimioterapia, ela ia sempre comigo e era a minha única acompanhante. Às vezes eu fazia, mãe, outra pessoa. Ela, não, eu vou em todas. E... quando acabava a minha quimioterapia, ela estava acabada, assim, fisicamente acabada, e eu via o quanto ela estava ruim. Aí eu comecei a querer sair depois da quimioterapia, então eu levava uma malinha para o hospital. Chegava no hospital de moletom, roupa bem confortável para fazer as minhas sessões, e depois eu entrava no banheiro e me transformava, assim. Colocava maquiagem, a minha peruquete, salto, e eu dizia, mãe, agora a gente vai tomar o seu vinho. E era muito engraçado isso, porque era um momento de felicidade dela também e meu. Porque depois de você passar o dia inteiro recebendo aquela medicação, que você não sabe o que é que vai acontecer com você, um momento que você tá ali, né, de mãos dadas e fala, agora é o nosso momento de desopilar, de curtir um pouquinho, né, diante de tantas dificuldades. Olha ela aí. Mãe. Ai, meu amor. Também. É super vaidosa também. Acho que muito do que eu sou hoje, eu aprendi com ela. E essa questão da vaidade, de você estar sempre bem. A genética é boa, doutor Álvaro. Porque ela parece ter 20, ela parece ter 30. A genética é boa. A genética é boa, doutor Álvaro. Graças Depois a ela Deus. vai vir aqui só para contar como faz, né? É verdade. Se manter. Né? As dicas de beleza. As dicas de beleza. Pois é, somos muito unidas também. E eu acho que a doença veio na nossa família também para gerar ainda mais união, sabe? Reconhecimento, força, união. E a gente tá ali presente mesmo, uma na vida da outra. É muito bom, né? A gente ter pai e mãe perto é a melhor coisa. Vamos falar um pouquinho da sua rede social. Sim. Né? Você acredita que aquela palavra que aquele rapaz... Foi um rapaz que falou para você, quem é você lá no evento?
Qual foi o evento? O evento que você foi, de Ah, moda. sim, moda, foram de várias mulheres. Então, várias Foi, mulheres. eu entrei no Pediram pra elevador. você abrir modelo. o Instagram, Sim, pediram sim. quem é você. Foi uma palavra de Você é Deus modelo. ali. Ah, Não pode foi? ter sido. Porque foi, assim, verdade. você tinha um Instagram fechado, advogada, aquela formalidade toda, Verdade. né? Então, verdade. depois daquilo ali, você, poxa, vou abrir o Instagram. Então, assim, tem muita gente que hoje tem até um dom, mas tem Receio. esse receio. Exatamente. Qual é a dica que você deixa? Porque hoje, doutor Álvaro, a Lavínia, ela tem mais de 80 mil seguidores Isso, é. no seu Instagram, né? O trabalho dela é incrível, ela faz palestras, ela é modelo, as fotos, nós acabamos de ver, né? São fotos incríveis. Ai, Então, Lavínia, por favor, deixe um recado para as pessoas que estão ali com aquele medo, né? Mas, poxa, olhando sua história... não gostam de arriscar, não, Não querem Não arriscar, quero né? arriscar. Eu acho que a gente deve se descobrir um pouco, assim, se conhecer. Quando a gente se conhece e que vê o que você gosta, você tem que se acreditar e apostar em você, né? Eu acho que quando a gente gosta de determinada coisa, quando a gente quer fazer determinada coisa, não deve haver empecilhos, seja de críticas de pessoas que estão ali, às vezes, só para criticar, para lhe colocar por baixo, para, né, não incentivar, porque nem sempre a gente recebe incentivos, né? Às vezes as pessoas ao redor, é mais fácil você encontrar pessoas que estão ali lhe desestimulando do que pessoas que vão dar um apoio a você, né? Muito mais, você conta nos dedos os amigos que estão ali vibrando e apoiando, né? A família e poucos amigos. E eu acho que você tem que pelo menos tentar. Se a gente não tentar, se a gente não arriscar, a gente nunca vai saber se deu certo ou se deu errado. Então, é aquele velho clichê, né? É melhor você tentar e você depois se arrepender do que fez do que não fez. Isso. Então, eu acho que isso se aplica muito, assim. É como... Eu sempre quero mais e mais. E eu venho me descobrindo muito com isso. Porque na época eu sofri muito isso também, das pessoas dizerem, ai, advogada, não vai dar certo. Não vai dar certo você advogar. E não vai dar certo você ser influenciadora. Porque como é que você vai se mostrar na moda e você é advogada? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu falei, mas são duas coisas que eu gosto. E se eu gostar de 2, de 3, de 4 coisas, eu não posso fazer. Uma coisa vai limitar a outra. Então, quando você começa com limitações, você se isola, né? E muitas vezes você não se descobre. Se eu nunca tivesse aberto o meu Instagram, se eu nunca tivesse ido para esse lado que eu tanto tinha vontade de fazer, eu estaria até hoje advogando, mas eu não estaria completa. Eu não teria essa felicidade que hoje eu tenho e eu não teria essa rede, essa ajuda mesmo que eu dou a tantas outras pessoas. Então, isso é lindo de se ver. Então, eu acho que o meu conselho é que você tente, né, aos poucos, sem grandes pretensões, às vezes, porque às vezes sem grandes perfeições, porque ninguém é perfeito, né? Eu também, quando comecei, queria ser muito perfeita e falar perfeitamente e mostrar as fotos incríveis. Hoje em dia eu faço o que eu consigo, dentro das minhas limitações, dentro das minhas capacidades e dentro do que eu posso produzir com o que eu tenho, né? Você falar que eu tenho 80 mil seguidores hoje em dia, você não... Eu sei que eu não sou grandiosa, né? Que existem influenciadores muito maiores que eu. E eu tenho que reconhecer isso, mas eu mostro o que eu posso mostrar. O que está dentro das minhas limitações, né? E nem por isso eu vou estar me comparando sempre com quem é melhor e me achando inferior por causa disso. Então, eu acho que as pessoas têm que, primeiro, se valorizar, arriscar, né? Porque quem não arrisca não vai nunca conseguir alcançar resultado em nada. E acreditar em si, né? Que eu acho que hoje em dia você só encontra, de fato, a felicidade, a realização quando você acredita em você mesmo e que você, né, dá ali, mostra as caras e vai seguindo e sempre dá certo. Ser forte e corajoso. Seja você, acredite e siga em frente. Exatamente. Olha quantas lições. É verdade. Rapaz, esse foi o nosso... Primeiro episódio
Depois dessa fusão, éramos 15 minutos, podcast 15 minutos, foram feitos mais de 100 episódios lá em São Miguel dos Campos. Foi um podcast que nasceu nas praças de São Miguel dos Campos. Então, quando se tornou o G3Cast, eu falei, doutor Álvaro, tem que ser uma história de superação. Eu fico muito feliz por esse reconhecimento. Fica feliz por você estar aqui, falar assim de forma tão leve e ao mesmo tempo passando um recado assim tão forte, né? Para que as pessoas, né, que também, sei lá, alguém que esteja nos assistindo, que tenha o mesmo problema que você teve, ou que não tenha, pequenos problemas, que às vezes, como eu falei aqui, a gente às vezes somatiza pequenas coisas, né? Consiga também tirar o melhor, né, desse episódio que a gente gravou hoje. Obrigado. Gente. Eu fico muito feliz. Obrigado. Muito obrigado, sua história é incrível. Uma honra, um prazer. E desejo muito sucesso, né, agora com essa nova fusão. Não tem como não ser com você nesse primeiro episódio. É verdade. E para finalizar, por favor, quero que você deixe suas considerações finais naquela câmera ali, para sua família, para suas irmãs, para o seu filho, para os seus seguidores. Por favor, naquela câmera para finalizar o nosso episódio. Eu queria agradecer todo o carinho que eu recebo. Dizer que eu amo muito minha família, base, assim, da minha vida, de fato, né? Meu filho, minha família, meus amigos próximos, minha assessoria que tá ali junto comigo, apostando em mim. E dizer que vocês me sigam no Instagram. Meu Instagram é @Lavigne. Tô sempre tentando ajudar, tentando responder a todos. Estou aqui com esse propósito mesmo de vida, né? Da gente encarar a vida de uma forma leve, de uma forma positiva. Eu acho que a vida é muito curta para a gente ficar apegado a problemas diários. Eu acho que a gente tem que partir para a briga e viver da melhor forma possível. Muito obrigado. Valeu. Doutor Álvaro, quem sabe, né, Lavigne não vai estar aqui comandando um podcast? Quem sabe, né? Pensou, né? Vai ter essa honra aí. Quem sabe, né, doutor Álvaro? Vamos ver, né? Quem sabe, Tenho vontade. Já estamos aqui alinhando. Já estamos alinhando. Valeu mesmo, gente. Obrigado. Até a próxima. Segue a gente. Segue a Lavigne. @Lavigne com Y, né? Isso, com @Lavigne. G3Cast no Instagram. Segue a gente. E fica aguardando esse episódio aí que vai ser sensacional.